Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse é o seu canal Na Linha de Contato. Seja bem-vindo. E você que está chegando agora, você que chegou nesse momento, que não conhecia o canal, considere aí a possibilidade de você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Isso nos ajuda muito. E o amigo que puder e sentir vontade de ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa lá na descrição deste vídeo. Caso você não possa, não tem problema, pois a sua companhia, a sua participação aqui com a gente já é de grande importância. E a gente pede aos amigos, a gente continua pedindo aos amigos, aqueles que puderem e sentirem vontade, que não deixem de ajudar aquele pessoal lá do sul. As dificuldades, o sofrimento daquele povo parece que não vai acabar. Qualquer ajuda é importante, mas procure contribuir e ajudar da forma possível, usando para isso instituições confiáveis, instituições seguras. Aqueles irmãos precisam. Bem, amigos, diversos especialistas vêm emitindo opiniões de que os atuais acontecimentos relacionados ao conflito lá na Ucrânia está chegando a um ponto sem volta, onde poderá ser inevitável um confronto entre as duas maiores potências nucleares do planeta. Alguns especialistas vão mais além e dizem que a irresponsabilidade e a falta de preparo de políticos e de líderes de diversos países está conduzindo a humanidade em direção a uma catástrofe nuclear, onde todos nós sairemos perdendo. No caso do risco de uma guerra entre a Rússia e a OTAN, comandada lá pelos Estados Unidos, aquela tática de se testar o adversário até os seus limites pode não ser uma boa ideia. E é exatamente isso que esses líderes ocidentais, incluindo aí o presidente francês Emmanuel Macron, o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, e até mesmo o presidente dos Estados Unidos, o já bem velhinho e meio gagá Joe Biden, estão fazendo. Aos poucos, eles estão escalando o conflito e testando a paciência e os limites dos líderes políticos e militares lá da Rússia. A gente tem visto as provas dessa escalada quando a OTAN decidiu enviar seus melhores tanques, como os Leopard 2A6, os Challenger 2 e os Abrams, para reforçar o exército ucraniano. Vale lembrar que, como disse lá o presidente russo, o Vladimir Putin, ele falou isso em uma certa ocasião, ele disse que todos esses tanques queimam bem. Também se observa essa escalada da qual a gente está falando, quando percebemos que toda a estrutura de espionagem e de coleta de dados da OTAN havia sido posta a serviço dos ucranianos, pois além de coletarem informações eletrônicas, as aeronaves e os drones de coleta de dados daquela organização passaram também a procurar, identificar e designar alvos lá no Mar Negro para serem atingidos por drones, por mísseis balísticos e de cruzeiros lançados pelos ucranianos. Essa escalada também foi observada quando os Estados Unidos decidiram enviar obuses de artilharia e mísseis dotados de submunições clusters. Submunições essas que são proibidas em vários países. E também quando a França e o Reino Unido enviaram seus mísseis de cruzeiro, os Scalp e os Storm Shadow, que estão sendo usados para atingir estruturas russas importantes. Nas últimas semanas, aquele menino lá da França, o Macron, tentou se promover, propondo enviar soldados franceses para atuarem dentro do território ucraniano, contra, claro, o exército russo. E um político lá do Reino Unido se manifestou a favor de uma aprovação para que os ucranianos usem as armas enviadas por seu país para atingir alvos dentro do território da Federação Russa. Isso ocasionou uma reação enérgica por parte dos russos, que deixaram claro que se isso acontecesse, a França passaria a estar em guerra com os russos
e os ativos lá do Reino Unido seriam considerados alvos, mesmo estando fora do território ucraniano. Para piorar as coisas, recentemente temos visto uma onda de políticos, muitos deles enfrentando baixas aprovações entre o eleitorado de seus países. Esses políticos têm se posicionado a favor de que armas fornecidas pela OTAN sejam usadas para atingir alvos dentro do território da Federação Russa. Parece um ato de desespero, né? Nessa última semana de maio de 2024, o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, se pronunciou apelando aos países da OTAN para que permitam que os ucranianos usem as armas fornecidas por eles para atacarem o território russo. O que a gente está vendo, pessoal, é uma nova fase nessa escalada, com vários políticos aí da Europa, dos Estados Unidos, reivindicando que o território da Federação Russa seja atingido por munições fornecidas pela OTAN. O que esses políticos fracos e talvez mal intencionados parecem não entender é que essa será uma nova e perigosa fase na escalada da guerra e que, como vem acontecendo, os russos, é claro, responderão na mesma proporção e que, dependendo do nível dos ataques ao território russo, este país poderá responder até mesmo com munições nucleares táticas. Inclusive, nesse momento, eles estão treinando e se preparando para o emprego dessas armas nucleares táticas. Esses políticos não perceberam ainda que, enquanto eles lutam por poder, dinheiro, status e reconhecimento político, os políticos, militares e o povo russo entendem que estão lutando pela sua sobrevivência como nação, pois em mais de uma ocasião representantes ocidentais deixaram claro a sua vontade de desmembrar aquela grande nação em pequenas repúblicas que depois seriam facilmente dominadas por eles. Um ponto aí que merece ser avaliado é que recentemente o presidente russo, o Vladimir Putin, se mostrou aberto a negociações para um possível acordo de paz. E o interessante, meus amigos, é que logo após essa disposição do Putin se tornar pública, alguns líderes políticos e militares dos Estados Unidos e da Europa se mostraram ainda mais dispostos a escalar o conflito. Aí aumentou o debate sobre a liberação do uso de armas ocidentais para atingir território da Federação Russa. Isso nos faz lembrar de várias afirmações de analistas que diziam que o Ocidente não quer discutir um acordo de paz, pois estão usando os ucranianos como linha de frente na tentativa de desgastar e enfraquecer a Federação Russa, tanto financeira quanto militarmente. E a gente não pode esquecer que em 2022, logo após o início do conflito, um político britânico convenceu, aliás, o Zelensky a não dar prosseguimento a negociações de paz com os russos que estavam sendo realizadas em Istambul, na Turquia. Naquela ocasião, os dois países estavam caminhando para um acordo, mas Reino Unido, Estados Unidos intervieram através do Boris Johnson, que se deslocou até Kiev, na Ucrânia, para convencer Zelensky a continuar a guerra, prometendo a ele todo o apoio de que a Ucrânia precisasse. Então eles não querem paz. Esses analistas avaliam, os analistas que têm se pronunciado a respeito dessa fase, avaliam que esse atual momento da guerra representa um momento de desespero dos representantes da OTAN que apostaram tudo, inclusive prejudicando suas capacidades militares e suas economias nessa tentativa de desgastar as forças russas. Mas eles sabem
que falharam nessa empreitada. Por isso esse momento aí de desespero, esse momento perigoso pelo qual a gente está vendo com essas escaladas no conflito. O que esses políticos, esses representantes ocidentais conseguiram mesmo foi aproximar os russos, os iranianos, os norte-coreanos e os chineses em uma espécie de aliança que conta aí com a simpatia e a aprovação de vários países do chamado Sul Global, que por muito tempo se sentiram excluídos da nata mundial, representada pelos países do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos e alguns outros por aí, incluído aí nessa lista países como o Brasil e a Índia. Por isso, os Estados Unidos e a OTAN, que não estão acostumados a ouvir um não e que há até bem pouco tempo se consideravam os donos e xerifes do mundo, parecem estar desesperados, sem saber como lidar com uma Rússia forte militarmente e que se saiu muito bem diante de todas as sanções que lhe foram impostas e que também está na iminência de vencer uma guerra travada contra boa parte do aparato militar da OTAN e dos Estados Unidos. Esse desespero aí da OTAN e dos Estados Unidos está conduzindo o mundo rapidamente em direção a um confronto possivelmente nuclear, onde, é claro, todos nós sabemos não haverá vencedores. Pois é, meus amigos, é isso aí. Nós vamos parando por aqui, agradecendo pela sua companhia, pela sua paciência e até o nosso próximo vídeo.